Esse vídeo é sem dúvida um dos vídeos mais esperados desse canal. Vamos falar 10 dicas para que você possa aumentar a sua produção de leite materno, conferindo o melhor alimento, nutricionalmente falando, para o seu bebezinho. Olá mamãe, seja bem-vinda novamente a este canal. Eu me chamo Bianca Negrão, sou médica pediatra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos aumentar ou incrementar a produção de leite materno, que é uma grande queixa da maioria das mães. A maioria tem muita dificuldade no aumento de produção de leite, claro, salvo raras exceções, mas uma coisa é certa, a maioria tem uma sensação falsa de baixa produção de leite, que não é de fato real. Claro que muita coisa influencia, muita coisa interfere nessa produção, que acaba caindo um pouquinho. E o que nós podemos fazer no dia a dia para que esses fatores que estão bloqueando a produção láctea sejam eliminados? Se você está grávida, é muito importante e válido saber que você já está procurando conteúdos sobre amamentação. Mas entenda que as mulheres já nascem com a mama pré-definida ou estabelecida para a amamentação. Mas isso é um processo que vai acontecendo com o tempo. Então a gente tem fases, a fase da mamogênese, da lactogênese 1, da lactogênese 2, que não vem ao caso aqui. Mas o que vem ao caso? Cada mulher já nasce com um número definido de lóbulos mamários, onde nós vamos encontrar os alvéolos mamários, que é ali onde o leite vai ser produzido. Então nós já nascemos com essas estruturas celulares. E elas não dependem do volume da sua mama, porque eu posso ter uma mama volumosa grande e uma menor que tem o mesmo número de lóbulos mamários. Então as mamas têm a mesma capacidade de produção. O que faz uma mama ser maior ou outra não são a quantidade de lóbulos, mas sim o tecido que está ao redor, tecido celular, tecido de gordura, as células musculares, as células, outros elementos mioepiteliais que envolvem ali, que fazem essa mama ser maior ou ser menor, mas não influencia na produção de leite. Então já tira da sua cabeça que se sua mama é pequena você vai ter pouco leite, porque isso não tem relação uma coisa com a outra. Entendam que o que tem relação é a quantidade de células, de lóbulos que vão produzir esse leite. E essa capacidade regulatória, ela tem a ver com a demanda de leite materno, porque o nosso corpo ele é super inteligente. Então, se eu tenho uma demanda maior, eu tenho uma produção também maior. Se eu tenho uma demanda menor, eu tenho uma produção menor. Então, se por N motivos nós começamos a ter menos demanda, menos necessidade do corpo produzir ou não termos o substrato para essa produção, nós vamos ter um prejuízo de leite materno. Entenda que o leite materno nunca vai ser fraco, ele não perde a sua capacidade ou a sua qualidade, mas sim existe uma redução de quantidade, então eu posso ter pouco leite. Lembrem-se que não é estrutural essa baixa produção, mas sim a maioria está relacionada com o nosso comportamento. Então vamos lá ver 10 dicas do que você pode fazer para aumentar essa produção. Fique até o final e anote todas as 10 para que você possa já implementar aí com o seu bebê na sua rotina diária. Lembre-se já de deixar o seu like e se inscrever nesse canal para acompanhar mais e mais vídeos sobre esses temas. O primeiro e muito importante item é a boa alimentação. Não adianta a gente querer ter muito leite se a gente não consome os nutrientes necessários para essa boa produção. Então eu preciso ter alimento de verdade, alimento de qualidade, rico em frutas, rico em boas proteínas, em vegetais, em verduras, legumes, uma ótima alimentação todos os dias para que eu tenha uma boa produção, tanto de qualidade quanto de quantidade. Visto que, como o leite não é fraco, se eu tenho uma baixa ingesta nutricional ou uma ingesta nutricional deficiente, o nosso corpo vai tirar nutrientes da gente, da mãe, para mandar para o bebê.
Então você também vai ter algum prejuízo na sua qualidade de vida, vai começar a ter muito mais cansaço, fadiga, não vai ter disposição para fazer as coisas, porque o seu corpo está produzindo leite, está priorizando o bebê, que é quem é a prioridade naquele momento. Então ele vai tirar do seu corpo para dar para o bebê. Por isso a boa nutrição é importantíssima. E a gente já entra no segundo item, boa hidratação. Não adianta a gente querer ter leite se não temos o substrato que é líquido, que é a água. Então eu preciso ter muita água, ingesta de água. Óbvio que eu não preciso ter volumes exagerados de água, mas eu devo sim consumir um volume um pouco ligeiramente maior do que habitualmente a gente consome, porque em média 2 a 2,5 litros é só para a mãe, é para o corpo, para o bom funcionamento do corpo materno. Então eu preciso de pelo menos 1 litro a mais de água para o leite materno, ou seja, a lactante ela deve consumir uma média ali de 3 a 3,5 litros de água todos os dias. E aí eu me refiro à água real, não conta sucos, não conta outros tipos de líquidos, eu preciso de água para que essa produção aumente. O terceiro tópico, eu preciso ter momentos de descanso e de relaxamento, dentro do possível, claro. Eu entendo vocês, eu também sou mãe de 2 bebês, eu sei como é difícil a gente ter momentos para relaxar, para descansar, mas são importantíssimos esses momentos do sono e do relaxamento, porque o corpo cansado, ele não consegue aumentar a produção de leite. Então, sim, busquem as suas redes de apoio, busquem o apoio das avós, das suas cuidadoras, outras pessoas para auxiliar. Chame o pai para ajudar também, para que você possa ter minutos de sono reparador. Quarto item, redução dos bloqueios psicológicos para a produção de leite. Isso aqui é importantíssimo. Eu sempre falo para as minhas pacientes que quando você tem algum bloqueio psicológico, a sua produção vai ser comprometida. E o que você entende por bloqueio psicológico? Geralmente são as ameaças do dia a dia. As nossas ancestrais, elas tinham, o nosso corpo, ele funciona muito com o cérebro primitivo. E o que é esse cérebro primitivo? É o que regula as nossas funções fisiológicas e as básicas de sobrevivência. E as questões de sobrevivência, elas sempre se sobrepujam em relação às fisiológicas, no sentido de garantir a sobrevivência da espécie, do ser humano. Como assim? Se você estiver numa lagoa e aparecer ali um crocodilo, você pode estar com vontade de ir ao banheiro, que a vontade vai sumir na hora, porque a vontade, a necessidade fisiológica, ela vai ser suprimida para que você fuja. Então, o que acontecia com as nossas ancestrais? Elas tinham ali a produção de leite sendo desenvolvido ali, se chegasse uma ameaça, que poderia ser uma fera, alguma coisa assim, ameaçando aquele bebê, aquela díade que é mãe e bebê, o corpo bloqueia a produção para que a ameaça não sinta o cheiro do leite, não sinta que tem ali uma lactante e aí assim ocorra a sobrevivência. Trazendo isso para os nossos dias, não temos mais ameaças assim, mas as ameaças ainda estão aí. O que são as ameaças? São os comentários desagradáveis que a gente acaba ouvindo da nossa mãe, da nossa sogra, do próprio pai, da rede de apoio, de amigas. Então você ouve muito comentário e você acaba, o nosso corpo entende aquilo como uma ameaça e bloqueia a produção, porque justamente por esse motivo que a gente acabou de falar. Então, reduza esse estresse, reduza esses bloqueios, foque na amamentação, foque no bom cuidado do seu bebê, esteja com ele firme, forte e 100% plena. O quinto item, respeitar a livre demanda. Eu não posso ter horários pré-definidos para a amamentação. Eu preciso que a mãe esteja disponível para o bebê. Isso válido principalmente nos primeiros 3 meses, idealmente até os 6 meses, preferencialmente. Por quê? Porque se eu regulo, o nosso corpo não entende os ajustes do bebê. Como assim? Geralmente, quando o bebê vai crescendo, esse estômago vai dilatando, vai aumentando. Então, vai aumentando a necessidade de leite. E o próprio bebê regula a mãe, no sentido de que quando ele sente que o estômago está aumentando, ele começa a mamar mais, para que a mãe entenda que precisa produzir mais e depois ele volta para o normal, para o volume habitual. Então, se você regula horários, você não permite esse ajuste pelo bebê.
Sexto item, corrigir a pega para uma sucção efetiva. Então, o bebê precisa ter uma pega bem acoplada, bem ajustada na mama, para que ele vede e consiga extrair o máximo possível de leite dessa mama, executando uma sucção efetiva e não uma sucção deficiente, porque quanto mais deficiente for a sucção e a pega do bebê, menos estímulo ele vai exercer no corpo da mãe e menos leite ela vai produzir. O sétimo item, usar a técnica de compressão das mamas. O que é essa técnica de compressão? Geralmente o bebê vai adormecendo ali na hora da mamada, quando já passou um tempinho. Ele começa mamando bem vigoroso e ele vai adormecendo. Se o seu bebê for um bebê que dorme demais, exageradamente, acaba não estimulando suficientemente o bebê, você pode na base da mama fazer uma compressão para que jogue leite na boca do bebê e ele volte a mamar. O bebê desperta quando tem leite na boca. Muito mais eficiente do que ficar tirando a roupa, mexendo no pezinho, mexendo na orelhinha, que são algumas coisas que a gente pode fazer também. Mas ejetar leite por meio da compressão de mamas é mais efetivo e até aumenta a produção láctea. Oitavo item, galactagogos alopáticos. Aqui você vai precisar do seu médico ou então passar por uma consulta para que seja avaliado a necessidade de recomendação de alguns medicamentos que auxiliam sim no aumento da produção de leite. Medicamentos alopáticos, ou seja, não são naturais. Então precisa de uma boa avaliação para que sejam recomendados e bem indicados. E antes da gente passar para os dois últimos itens, eu gostaria de lembrar você novamente de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com outras mães, se necessário, lembrando sempre de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho. E vamos aos dois últimos itens. O nono item, galactagogos naturais. Então, galactagogos são substâncias que podem ser químicas ou naturais que têm a propriedade de aumentar a produção de leite. É algo certeiro? Não necessariamente. Eles favorecem, eles contribuem, mas eles não funcionam sozinhos. Se o resto, tudo que a gente conversou aqui não estiver funcionando, se você estiver com bloqueio, se você não estiver bebendo água, não tiver descanso, não adianta tomar nenhum tipo de galactagogo, porque eles são substâncias que auxiliam no aumento da produção do leite. E os naturais, aqui a gente tem vários, a gente tem as tinturas de algodoeiro, de fenogrego, a gente tem o carduçan, a gente tem a tintura de alfafa. Essas substâncias naturais, das quais eu citei aqui, a gente consegue também, por meio das avaliações, receber as indicações para poder começar os chás ou as tinturas ou os extratos, que ajudam muito na amamentação também. E o último item são os protocolos de ordenha intermitente. E aqui é válido a gente fazer ordenhas manuais ou com bomba elétrica. Claro que dentro de um protocolo que não vá cansar a mãe, porque existem alguns protocolos de power pump que acabam cansando demais num dia a dia corrido. Alguns falam até em ficar ordenhando por 1 hora, 3 vezes ao dia. Isso é muito tempo de ordenha, muita coisa ali para acontecer para uma mulher que está com um bebê recém-nascido. Então a gente tem alguns protocolos que são mais fáceis de ser executados, como por exemplo, 10 minutos de ordenha 3 vezes ao dia, manual ou elétrica. Ajuda muito na sua produção. Você fazer isso 1, 2, 3 dias seguidos, no 4º dia, com certeza a produção já está bem aumentada. Lembrando que ordenhas não medem produção, então é uma ordenha para estimular e não para medir e avaliar, porque o seu bebê ele com certeza extrai mais leite do que você consegue extrair com as mãos. Isso é fato. E nas primeiras ordenhas, a maioria das mulheres vai começar a extrair pouco leite, 20 ml, 30 ml, e com a prática e com o tempo vai se aumentando essa quantidade. Então não ache que você tem pouco leite se vier pouco nas ordenhas iniciais, isso é normal. Mas esses protocolos ajudam muito para aumentar a sua produção de leite. Detalhe importante, as técnicas são combinadas. Então essas 10 dicas que eu trouxe para vocês aqui, elas não resolvem o problema se forem aplicadas isoladamente. Eu preciso ter uma combinação, eu preciso que todas sejam executadas, ou a maioria delas executadas simultaneamente, para eu ter um bom resultado. E outro fator, não adianta eu ter aumento de produção se eu tenho sucção não efetiva por parte do bebê,
porque ele também não vai conseguir extrair esse leite da mama. Fique atenta nisso e preste atenção nesses detalhes. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e observe os outros vídeos aqui presentes também para que você possa se aprimorar mais nesses assuntos da maternidade. Eu vou ficar muito contente em ver as dúvidas de vocês aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima!